Graça e paz, irmãos. Uma segunda-feira repleta da presença do Senhor. Uma semana das mais ricas bênçãos. Hoje, segunda-feira, 15 de abril do ano de 2024. Nós estamos na metade do mês de abril, na metade do quarto mês do nosso ano de 2024. Queridos, mais uma oportunidade o Senhor nos traz, de mais uma semana, de mais um tempo, e que nós venhamos a pedir a direção ao Senhor de como desfrutar desse tempo, de como desfrutar dessa misericórdia que se renova ao amanhecer deste dia. Queridos, como direção do coração de Deus para os nossos no dia de hoje, o Espírito Santo quer nos dizer: lute. É tempo de lutar. Talvez você esperasse ouvir uma palavra que soasse bem, ao seu ouvido, mas a direção para o dia de hoje é lute. A palavra do Senhor nos diz lá no livro do profeta Zacarias, no capítulo de número 4, nos versos de número 6. Livro de Zacarias, capítulo de número 4, versos de número 6. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Queridos, preste atenção em algo que eu quero compartilhar aqui com você nesta hora. Coragem. Coragem é o estado de ânimo diante do perigo e do sofrimento. Nosso Deus é forte, destemido e vitorioso nas batalhas. O medo paralisante, o medo que nos trava, o medo que nos impede de avançar, é causado por espíritos malignos e deve ser rejeitado por nós. Sabe aquele medo, aquela insegurança, aquele frio na barriga, sabe? As tuas mãos transpirando, você passando as mãos assim na roupa, sabe? A ponto de não conseguir avançar, não conseguir falar, a voz falhar, sair e voltar para o ambiente. São espíritos malignos, sim, que tentam penetrar na sua mente, que na maioria das vezes penetram para paralisar você. Você já percebeu que a maioria dos nossos temores jamais se validam? Você precisa romper com a atmosfera do medo. O medo confina, o medo empobrece, o medo adoece e o medo até mata. Você recebeu coragem. O Senhor quer entregar cada vez mais sobre nós coragem. O mesmo Espírito que colocou ordem ao caos no Gênesis está em nós. Você pode ter uma vida inabalável. Você pode ter uma vida sem medo. O que o Senhor quer nos dizer nesta manhã de segunda-feira é que neste dia seus medos sejam vencidos por meio das promessas de Deus, pois são as palavras dele que devem guiá-lo a nossa vida. E não venha ter raiva, sabe? Porque nós temos medo, nós temos angústias e nós descontamos em raiva nas pessoas. Quando sentirmos medo, angústias, devemos compartilhar com os nossos irmãos para que isso venha a ser tratado e curado em nós. Você não sairá sozinho para mais um dia. Hoje não será um dia qual você lutará sozinho. Há anjos ao seu redor para te proteger. E dentro de você há o Espírito Santo fazendo de você uma pessoa audaciosa, corajosa. O leãozinho das trevas anda em derredor. Mas eu quero te dizer algo valioso para o teu dia. O leãozinho das trevas anda ao seu derredor e ao meu derredor tentando nos parar. Mas o leão da tribo de Judá anda ao nosso redor e o seu rugido é inconfundível. Agradeça a Deus pela sua proteção e encorajamento. Seja forte e corajoso. O que você carrega é muito mais forte do que você imagina. Lute, lute.
Use as armas espirituais. O padrão de Deus já foi estabelecido e nunca será pela força do braço, nunca será pela força que temos, mas pela força do Espírito Santo, pela força do Espírito de Cristo Jesus. Não é pela força, é pelo Espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. Lute pela força do Espírito, lute para vencer o medo. O medo não pode te paralisar. O medo não pode te impedir de avançar. O medo não pode te impedir de se relacionar. O medo não pode te impedir de ter comunhão, de entender a diferença do outro. O medo não pode te impedir de ser corpo, de ser Cristo, de manifestar a gloriosa presença do Senhor. Amém? A direção para o nosso dia de hoje é lute. E que você guarde como uma flecha certeira no teu coração. O leão da tribo de Judá anda em nosso derredor e seu rugido é inconfundível. Agradeça a Deus pela sua proteção e pelo seu encorajamento. Amém? Que Deus abençoe o teu dia, a tua casa, a tua família. Que a tua semana venha a ser repleta de paz, saúde, prosperidade e crescimento. Deus te abençoe, graça e paz.